pastor Anderson Nogueira, pastor da Comunidade Cristã Missão Evangélica, e quero lhe dar boas-vindas nesta noite tão abençoada, maravilhosa, noite de graça, de paz, de misericórdia, de amor, noite de benevolência, de cobertura da palavra, da oração, da graça de Deus. Isso é simplesmente maravilhoso. Sejam bem-vindos a esta live maravilhosa de oração, de intercessão. Daqui a pouco nós vamos orar pelos nossos irmãos da nossa lista de oração. Nós temos aqui testemunhos, temos pedidos, muitas pessoas. Nós queremos sempre estar em oração uns pelos outros, pedindo, buscando, batendo, declarando uns na vida dos outros misericórdia, chuva de graças, um brainstorm de coisas de Deus. Paulo disse que devemos pensar nas coisas lá do alto. Então, um brainstorm, uma chuva de ideias, de bênçãos, de pensamentos bíblicos, de coisas de Deus. É isto que nós queremos promover aqui, e assim promover a fé, promover a edificação mútua em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Se você tem algum pedido de oração que não tenha entrado aqui em nossa lista, coloque no nosso chat de oração, aqui do nosso Facebook, também pelo nosso canal do YouTube, se você acompanha pelo canal, e um dos nossos irmãos queridos estarão orando por você, pedindo, buscando e batendo. Eu quero encorajar você, fazer esse pedido, que você compartilhe a nossa live, o máximo que você puder. Senta o dedo mesmo, compartilha mesmo. As pessoas precisam tomar ciência da palavra de Deus, da verdade de Deus. Sempre que nós ouvimos uma palavra que seja de Deus, irmão, compartilha, coloca para frente, abençoe a vida das pessoas, faça a palavra de Deus chegar ao maior número de pessoas. Eu tenho certeza que você vai estar abençoando muitas vidas desta forma. Então, o nosso canal é um canal de Deus, é um canal abençoado. Você pode compartilhar certamente as nossas mensagens e estará abençoando vidas para a glória de Jesus. Então faça isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, agora está uma excelente oportunidade de você fazê-lo. @Comissão Online é o canal da nossa igreja. Vá lá, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, em nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Amém e amém. Pois bem, vamos lá, igreja querida, vamos abrir a palavra de Deus sem delongas. Nós temos hoje uma mensagem maravilhosa, tremenda, poderosa, cheia da glória de Deus. Eu quero lembrar a você que às sextas-feiras, toda sexta-feira, 7h30 da noite, aqui é o nosso point, é um point que nós nos encontramos aqui pelo canal da igreja, ou Facebook, ou o nosso canal do YouTube, mas esse point também é diante do trono da graça de Deus. Nós estamos orando ao Senhor, pedindo, buscando, batendo na porta e intercedendo em nome de Jesus. Então, irmãos queridos, vamos estar aqui orando toda sexta-feira. Nós abordamos um texto diferente, nós abordamos aqui, sejam profetas, sejam discípulos, sejam irmãos da igreja, irmãos do povo de Deus, enfim, aonde tiver gente de Deus orando ao Senhor, pedindo, buscando, batendo, nós vamos estar ali nesse texto bíblico para entender aquela oração, entender o registro teológico daquela oração, as pontuações teológicas pertinentes àquela oração, entender o texto bíblico da oração, a resposta que Deus deu. Vamos assim buscando o entendimento, clarear o nosso pensamento acerca do que é a oração,
como orar, em nome de Jesus, com o envolvimento do Espírito Santo, a Deus Pai, sempre voltados para o conhecimento da Palavra de Deus e a aplicação desse conhecimento em nossa vida. Então, ovelhinha amada, nós temos aqui conteúdo, a Palavra de Deus para toda a vida. Então você é nosso convidado a embarcar nessa jornada conosco, nesse desafio de fé, para juntos, toda sexta-feira, estarmos aqui orando. Você sabe que um ministério de Deus, uma igreja de Deus, bem edificada, ela precisa de ter como fundamento a Palavra de Deus. A palavra é lâmpada dos pés, é a luz dos nossos caminhos. Ela precisa de ter uma vida de oração, um ministério de oração ativo, ministério de oração baseado na Palavra de Deus, praticante da Palavra de Deus, e um ministério de louvor. Então, ministério de louvor, de adoração, nós estamos assim baseados na Palavra de Deus. E afora, obviamente, você sabe, tem todos os ministérios da igreja: evangelismo, ministério de capelania. Capelania, temos diversas áreas para trabalhar. Nós temos escola bíblica dominical, escola das crianças. Aí, enfim, existem ministérios circunstanciais, existem ministérios que são fundamentais. Então, em cada você tem capelania para domicílio, capelania de hospital, em cemitério, capelania domiciliar. Enfim, você tem aí diversos ministérios. Agora, como base fundamental de um culto, de uma igreja, palavra, oração e louvor. Então, esse é base de culto. Então, igreja querida, igreja amada, vamos lá, vamos aprender, vamos mergulhar na santa palavra de Deus. Já lembro, vai pedindo aí as suas orações, olha, dos pedidos mais urgentes aos pedidos menos urgentes. Nós temos aqui muitos pedidos. Hoje eu tenho pedido a respeito aqui dos meus exames, saúde, também aqui, estou deixando minha barbinha crescer. Se você puder lembrar de orar para crescer barba aqui, porque minha barba é dura e cheia, dura de crescer e cheia de falha. Parece até que Moisés passou aqui, e dividiu o mar vermelho, para cá, e tem um caminho no meio do mar. Então, orar por favor para isso aqui crescer, que eu quero deixar meu cavanhaque. Tá bem? Vamos lá, igreja, vamos orar. Já dei tempo suficiente, não vamos perder mais tempo. Lucas 18, 1 a 8. Vamos falar sobre a oração, a eficácia da oração persistente. A eficácia da oração persistente. Deus não é um juiz iníquo, pelo contrário, Ele é um Deus amoroso, é um Deus justo e é um Deus misericordioso. Vamos ver o que o texto nos fala. Toda mensagem precisa estar baseada no texto bíblico. O texto é a parte mais importante de uma mensagem. Você já viu alguns pregadores que lê o texto de forma atabalhoada? É como se ele estivesse dizendo: olha, o texto não é tão importante, o que eu vou falar, extra texto que vem na minha cabeça, é o que mais é importante. Isso não cola, isso não é mensagem. Mensagem, o texto precisa ser lido, precisa ser explicado e precisa ser aplicado. Então vamos à leitura do texto. Vamos lá. Lucas 18, versículos de 1 a 8, diz a palavra do Senhor. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor:
Considerai no que diz este juiz iníquo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Oh, irmãos, que texto maravilhoso! Que esta palavra abençoe rica e abundantemente a sua vida. Pai querido e amado, Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, oramos e pedimos nesta hora graça, entendimento, misericórdia, luz em nossa cabeça e fogo em nossos corações, entendimento em nossos pensamentos e amor, paixão em nossos corações, para que possamos abraçar a Tua palavra, abraçar a revelação bíblica de corpo, alma, coração, mente, espírito, confissão, oração e prática de vida, Senhor. Que esse texto possamos estar mergulhados nesse texto, banhados na Tua palavra, submergidos, submersos na verdade bíblica, Senhor, exalando o bom perfume de Cristo, aprendendo com a Tua palavra, com a Tua sabedoria, estabelecendo fundamentos sólidos para a nossa vida de oração, fundamentos sólidos para a nossa vida cristã, para a nossa ética cristã, ética de vida, para nosso linguajar, comportamentos, nosso vestuário, nossos relacionamentos, tudo que há em nós, Pai, esteja baseado no estudo, na palavra de Deus, na orientação bíblica. Assim, Pai, fala-nos, nós queremos estar próximos mais e mais do Teu altar, do trono da graça, onde há socorro bem presente para as tribulações, em nome do Senhor Jesus, onde há comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, para o louvor da Tua glória, e o povo amado de Deus, ovelhinhas queridas, digam amém e amém. Louvado seja o Senhor. Minha querida família espiritual, povo santo de Deus, onde quer que esta palavra esteja chegando agora, pelas ondas da fé na internet, em nome de Jesus. A parábola do juiz iníquo e da viúva que é persistente em pedir a esse juiz iníquo que julgue a sua causa, ela é considerada uma parábola gêmea da parábola do amigo importuno. Então, depois você pode ler essa parábola, está lá em capítulo 11, porque elas ambas falam sobre a mesma coisa, em síntese. É sobre a importância de perseverar na oração. É sobre isso que a parábola está tratando. A importância de perseverar na oração, de persistir. Você lembra de que Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. Ou seja, ele está ali, parece que aumentando esse nível da busca. Em diversos contextos de oração ele diz: buscar-me-eis, buscar-me-eis. Você está buscando. E me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Paulo diz: orai sem cessar. Na oração sejais perseverantes. Então, amados, diversos textos bíblicos nos dão essa luz, este entendimento sobre a importância de perseverar em oração. Não esmorecer, não abrir mão da oração. Algumas pessoas confundem que Jesus disse: não useis de vãs repetições. Vãs repetições não tem a ver com você ser perseverante numa oração. Vã repetição é você usar uma reza, por exemplo. É você usar propriamente até mesmo o Pai Nosso, está lá como modelo de oração, como uma simples reza, ou algo automático, que todo dia você tem que rezar aquilo de forma automática, sem você pensar no que está orando, sem você imaginar, elaborar,
conceituar, refletir, para que aquilo de fato transforme a sua vida. Então, o que Jesus combate é essa coisa automática de uma reza automática. Agora, a oração você deve ser perseverante, você deve persistir na oração. Então, o cenário dessa oração, ele é montado após Jesus ter falado com seus discípulos a respeito de acontecimentos dos fins dos tempos. Jesus estava falando no capítulo 17 sobre alguns acontecimentos finais, escatologia, volta de Jesus, últimos acontecimentos da história da humanidade. E nesse contexto de expectativa, né, nesse contexto de preparação do coração para aquilo que virá, para as últimas coisas, para o descortinar dos últimos fatos antes da segunda vinda de Cristo. É nesse contexto de coração, de expectativa, de preparação do coração para as últimas coisas, que Jesus nos oferece uma lição fundamental. É nesse contexto que Jesus nos oferece uma lição fundamental sobre a nossa comunicação com Deus, a nossa vida de oração. Ou seja, quem tem expectativa pela volta de Jesus tem uma vida de oração. Quem tem expectativa pela segunda vinda de Cristo, pelos últimos acontecimentos da história, quem está ligado com os últimos acontecimentos, a volta de Cristo, o aparecimento do anticristo, a besta, o falso profeta, o dragão, as heresias, os anticristos, os falsos cristos, os falsos profetas, a natureza gemendo, o mundo, a apostasia cada vez maior, os fatos que antecedem como dores de parto. Quem está ligado na volta de Cristo anseia pela volta de Jesus, a inauguração da Nova Jerusalém. Não haverá mais choro, prantos, nem haverá mais doença, só haverá bênção, louvores, adoração, alegria, o estado de alegria, eternidade diante de Deus, louvando, adorando. Oh, glória a Deus! Quem vive nessa expectativa, vive também uma vida de oração, vive também numa vida de comunicação, de interação com Deus, vive falando com Deus. Pai, estou aqui. Pai, a nossa vida. Pai, a nossa igreja. Meu Deus, olha aqui a minha família. Pai, olha aqui essas questões, essas causas. Senhor, olha a tua obra. Ó Pai, olha a evangelização. Deus, agora, no próximo, se esse outro domingo, dia da igreja perseguida, Pai, quase 400 milhões de cristãos perseguidos no mundo, gente morrendo. Oh meu Deus, olha a causa da tua igreja, olha a viúva, olha os órfãos. Usa-me, Pai, os dons, o chamado. Ele vive nessa comunicação diária com Deus, porque ele está numa expectativa, ele está numa preparação. Ele não é um cristão que simplesmente tem uma carteirinha de membro, mas, sabe, vive somente com a cabeça nas coisas do mundo. Não, ele vive pensando nas coisas do alto. Esse é o contexto. E aí Jesus nos dá uma lição sobre a comunicação com Deus na vida prática. Na vida prática, é isso que nós vamos mergulhar para entender essa relação de expectativa da vinda de Jesus, vida de oração cotidiana, de comunicação com Deus, e como a nossa percepção humana nessa prática de oração. Por quê? Porque quantas foram as vezes, ou são as vezes, que nós nos encontramos em situações em que parece que a resposta de Deus não vai chegar. Quantas são as vezes que a gente está orando, meu Deus, mas essa resposta parece que é aquela época de carta, que a gente enviava uma carta e a carta se perdia, a carta não chegava, enviava uma carta e demorava para vir a resposta, e agora a gente está aqui no e-mail, no WhatsApp, a gente manda uma mensagem, plim, 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 foi, voltou, plim, plim, rápido, e essa resposta não chega, parece que a gente voltou naquele tempo antigo. Meu Deus, parece que oração demorada é essa.
Parece que Deus está em silêncio. Parece que Ele não está julgando a nossa causa. Então, muitas vezes, essa espera, ela se torna um fardo nos ombros de uma pessoa que inadvertidamente, quanto aos textos da palavra de Deus, está aceitando essa demora humanamente como um fardo. Por que eu digo isso? Você se lembra que o profeta Isaías, por exemplo, disse que os que esperam no Senhor, o que acontece? Quando você está esperando em Deus, renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, se você não está esperando em Deus, como lá o texto no versículo anterior diz, Jacó, o Senhor não está vendo o meu caminho, o Senhor não está nem aí para mim, aí é um fardo. Mas se você aprende a confiar em Deus, aprende a esperar no Senhor, aprende que Deus é soberano e Ele está agindo, mesmo que os teus olhos humanos não vejam, teu ouvido não ouça, tua carne não sinta, não perceba, mas você vive não por emoções, mas pela fé. Então, amado, o fardo aí é dissipado. Se você não está ainda amadurecido nessa área, aí a espera é um fardo terrível. E nós temos sempre, porque a nossa carne não se converte, sempre essa tentação de permitir que as coisas se tornem fardo, sempre essa tentação de desistir, de desanimar. Por isso Jesus, antecipadamente a isso, ele diz, olha, não esmoreça, olha, continua, olha aí, na oração seja perseverante, porque o nosso tempo, o cronos, olha aí, o tempo do nosso relógio, ele é diferente do tempo de Deus. E às vezes a gente quer colocar a oração dentro do nosso relógio e esquece que a oração está no relógio de Deus. Então Jesus, na sua sabedoria divina, se antecipa a isso aí, a nossa fragilidade, a tentação de desistirmos, de desanimarmos, a tentação de aceitarmos a demora como um fardo em nossos ombros, e Ele então oferece uma parábola para a nossa bênção, para nosso conhecimento, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele nos oferece uma parábola, amados, para nos encorajar, e também para nos desafiar a uma nova perspectiva a respeito da oração. Jesus está dizendo com essa parábola aí, olhem para a persistência dessa viúva, uma viúva desamparada, uma viúva que aos olhos da sociedade está desamparada, não tem ninguém por ela, não tem ninguém para ampará-la. Olhem aí a relutância desse juiz sem escrúpulos, esse juiz sem caráter nenhum, esse juiz comunista, esse juiz censurador. Olha aí para esse juiz, cabeça de ovo, iníquo, olha para ele, que não está julgando a causa dessa viúva, pelo contrário, ele quer calar a boca dela, de qualquer maneira. Olha aí, é o que Jesus está dizendo. Então ele está dizendo, compreenda, em contrapartida, a profundidade do amor e da justiça de Deus, que anseia por nos ouvir e responder. Porque ele está fazendo aí um contraste, nós vamos entender isso melhor, do juiz iníquo, do juiz censurador, do juiz diabólico, com o caráter misericordioso de Deus. Deus não é como esse juiz, Deus é o oposto. Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é benevolência, Deus ouve e quer responder às suas orações. Então, amado, a oração perseverante, fundamentada na fé inabalável, a oração perseverante, fundamentada no caráter justo e misericordioso de Deus, é o caminho para alcançarmos respostas divinas. E nesse processo, até a resposta chegar, nos fortalecermos com perseverança, com persistência, com braços da oração e pernas da oração fortalecidos, e na busca não apenas por bênçãos temporais, que também vêm,
que também chega, e eu recebo e declaro na minha e na tua vida, bênçãos temporais, como essa viúva buscava julgar a sua causa, mas também isso aponta para a nossa comunhão eterna com Cristo. Ele termina falando, porventura achará fé na terra? Essa fé é para quê? É para que você tenha comunhão eterna com Cristo, ou seja, quem vive, quem pratica a vida de oração, mantém acesa as chamas da fé na sua vida. Quem vive, quem pratica oração, mantém acesa essas chamas da fé, e quando o Senhor vem, olha, Ele encontra fé na tua vida, Ele encontra fé, uma vida transformada. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, a imperativa da oração perseverante, qual é? Orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a imperativa do texto, é o imperativo. Jesus não está dando opções aqui, Ele está dando uma ordem. Ore sempre e não desfaleça. Então Ele não está te dando opção, Ele está te dando uma ordem. Ore sempre e não desfaleça. Esse não desfalecer do grego é ekakeo. Ó, você sabe que nenhum dos outros evangelhos fala sobre esse. Nenhum dos outros evangelhos usa esse termo do grego, ekakeo. Só Lucas usa. No Novo Testamento inteiro, além de Lucas, somente Paulo usa esse termo 5 vezes na sua carta. Aos Coríntios 2 vezes, a igreja de Éfeso, a igreja de Gálatas e aos Tessalonicenses. Ele diz, não desfalecemos. Ele diz, vos peço que não desfaleçais. Ou então, aos Gálatas, a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Ou então, não nos cansemos de fazer o bem. É a mesma palavra, ekakeo, ou seja, amados, a persistência, o ekakeo, o não desfalecer, amado, não é apenas uma sugestão, mas é uma condição para a colheita. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, ekakeo. Não deixemos de fazer o bem, ekakeo, não desfaleça no meio do caminho, não desfaleça na oração, seja perseverante, ekakeo. Então, ekakeo, persistência, é uma condição sine qua non para a colheita. Quantas pessoas deixam de colher e desistem porque não sabiam que estavam a um passo da linha de chegada? Você já viu alguma foto assim pela internet circulando? O carinha está lá cavando, ele está a um passo, mais uma enxadada, ele iria achar várias pedras preciosas, mas a uma enxadada das pedras preciosas, ele desiste e vai embora. Ele desfaleceu. Então ele está dizendo, não desfaleça, continua, persevere. E a bênção meu amado, a bênção, igreja querida, é que Deus vai te sustentar. Durante o processo de oração, Ele vai te dando forças. Durante o processo de oração, Ele vai te fortalecendo. Durante o processo de oração, Ele vai te dando músculos, resistência, resiliência. Ele vai te dando capacidade de persistir. Ele vai alimentando a tua fé. Isso aí é um ciclo, amado. É um ciclo de bênçãos. Quanto mais você ora, mais vontade de orar você tem. Quanto mais você ora, mais força para orar você tem. Quanto mais você ora, mais o jugo pesado vai se despedaçando. Quanto mais você ora, mais a tua causa vai sendo julgada. Quanto mais você ora, mais a tua fé vai se fortalecendo. É uma bênção do Senhor, ekakeo, não desfaleça. É condição sine qua non. A viúva não tinha recursos, a viúva não tinha influência. O que essa mulher tinha? Oração. O que essa mulher tinha? Persistência, ekakeo. Ela não tinha nada, mas ela tinha persistência. Ela tinha ekakófico, mas não tem outro jeito de falar. Ela não tinha nada, mas ela tinha persistência. Ela possuía persistência, ela possuía garra, ela possuía vontade, desejo, resiliência. E foi isso que moveu o coração daquele juiz. Então, amado, isso nos ensina que a oração não é um ato passivo. A oração é um clamor ativo, é um clamor contínuo,
que busca a atenção divina. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí vem os inimigos da cruz. Cala a boca aí, cara. Ô Senhor, cala a boca, ele não vai te ouvir. E quanto mais o povo mandava calar, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Até que Jesus falou: traga ele aqui, vem cá, está curado, vai embora, em nome de Jesus. E aqueles amigos que levaram o amigo dele paralítico no telhado, uma multidão lá na casa, não dava para passar nem mosquito voando de tanta gente ali. Eles falaram: a gente vai se colocar diante dele. Subiram no telhado, fizeram um buraco no telhado. Olha aí, depois a gente paga a conta. Fica tranquilo aí, filho. Depois a gente vai ligar lá para Leroy Merlin, falar com... A gente vai fazer a obra aí, fica tranquilo. Mas vamos subir o telhado, faz um buraco aí. Coloca lá diante de Jesus. Ekakel, persistência, não abra mão, continue. É isso que ele está dizendo, não desfaleça na tua oração. Então, agora, ele também apresenta um contraste divino, porque o juiz é iníquo, mas Deus é justo e misericordioso. Ou seja, a parábola nos apresenta um homem terrível, um homem que não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. Ele era alguém que não tinha consciência e era sem coração. Ele agia por conveniência dos seus próprios interesses. Em contrapartida, aquela viúva desprotegida, desfavorecida, sem ninguém que tivesse para lhe socorrer, ela estava buscando garantir um julgamento e uma sentença justa. O que ela fez? Persistiu. Então, amado, lembra-te que a lei judaica, você estava lá diante de um juiz iníquo e uma viúva desfavorecida. O que o pensamento judaico daqueles que escreveram o texto bíblico que nos abençoa hoje, o que esse contexto dizia? A lei judaica, ela era protecionista, ela protegia explicitamente os órfãos e as viúvas. O próprio Deus, você depois leia Salmo 68, o próprio Deus, versículo 5, ele diz que ele é o pai dos órfãos e o pai das viúvas, pai dos órfãos e juiz das viúvas. Esse é o nosso Deus, amado. Então, Jesus está usando essa parábola, como disse um autor, ele diz assim, essa é a regra dos contrastes. Ou seja, Jesus está dizendo em outras palavras, amado, para você entender pormenorizadamente, Jesus está dizendo assim, meus filhos, meus discípulos, se um juiz egoísta e sem temor, ele foi movido a julgar a causa daquela mulher desprotegida, desfavorecida, mulher que era um Zé Ninguém no mundo, diante de um juiz poderoso e iníquo, se esse cara foi movido a julgar a causa dela favoravelmente, porque ela foi persistente, quanto mais vocês que têm um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que é justo, ele não vai atender vocês que são filhos, usufruem de serem filhos desse Deus maravilhoso? Você acha realmente que ele não vai te atender? Então persista. Então a lógica é clara, a bondade de Deus é infinitamente maior do que a maldade humana. Amado, Deus é bom e a bondade de Deus vence. Louvado seja o Senhor. O texto nos fala sobre a certeza da justiça divina. Ele fala, depressa se lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. Versículo 8, digo-vos que depressa se lhes fará justiça. Amado, essa é uma promessa de Deus. Creia nisso. A demora aparente não é negação, mas é parte do processo de Deus. A demora aparente não é que Deus negou o pedido, é que Deus vai responder melhor do que você pensa. Deus vai fazer uma obra melhor do que você imagina. Essa é a resposta. Faz parte do processo, amado. Moisés esperou 3 períodos de 40 anos até ser um grande libertador. José ficou 14 anos
preso na masmorra, depois esperou mais 2 anos porque o cara esqueceu ele, e antes disso ele tinha ficado anos lá, vendido, dado como morto, caluniado, até que chegou o segundo homem do Egito. Então é um processo, faz parte do processo. Então a parábola nos encoraja a não abandonar a causa. Continue crendo, a persistência no clamor vai produzir os resultados desejados. Essa é a eficácia da oração persistente. Jesus está enfatizando que se uma viúva conseguir alcançar um proceder misericordioso de um juiz iníquo, simplesmente porque era persistente, amado, quanto mais nós vamos alcançar essa justiça depressa que virá, porque somos filhos de Deus. As nossas orações não caem no vazio, elas alcançam o trono da graça de Deus. Em sua perfeita sabedoria e tempo, Deus age a nosso favor. Eu tenho 1 minuto para terminar e falar, amados, porque essa oração vai culminar aonde? Numa fé a respeito da segunda vinda de Cristo, ou seja, propósito maior de uma oração perseverante. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, esta pergunta não é uma especulação. Ele não está especulando se Jesus vai voltar ou não. Não é uma especulação. Ela é uma pergunta taxativa para a nossa reflexão. Ele vai voltar, e isso é certo. Ele está voltando, e isso é certo. E nós precisamos refletir: temos vivido de fato uma vida de oração? Temos de fato persistido na oração? Temos vivido de fato uma vida autêntica de fé e oração? Temos crido de fato no caráter justo, misericordioso e fiel do nosso Deus, a ponto de persistirmos na oração e não esmorecer na oração? Ou abrimos mão da vida de oração, abrimos mão da fé, abrimos mão da ética cristã, abrimos mão da palavra de Deus, vem um ventinho, já está saindo da igreja, vem um problema, já não quer mais saber de oração? Qual é que tem sido a sua postura? É para reflexão profunda. Jesus conecta a perseverança na oração com a sua segunda vinda. A prática constante da oração é uma das principais formas de não desanimarmos diante dos acontecimentos que antecederão o retorno de Cristo. Amados, antes do retorno de Cristo, muitos juízes iníquos vão aparecer. Antes do retorno de Cristo, muitos juízes que não temem a Deus, não respeitam homem nenhum, vão aparecer no nosso caminho. São os falsos cristos, falsos profetas. E a gente vai abrir mão? Porque Judas negou Jesus, a gente vai negar também? Porque apareceram os inimigos da cruz tacando pedra, a gente vai abandonar? Ou a gente vai permanecer firme na oração? Então, a fé estimula a oração, e a oração fortalece essa fé. Então a parábola deve ser entendida como parte do discurso anterior de Jesus. Qual era o discurso anterior? Escatologia. Jesus está voltando. É nesse contexto de preparação do coração, expectativa da volta, que Jesus fala da oração. Jesus fala: olha, a oração está no meio de um terreno sinistro. Um terreno sinistro. É pedra de um lado, é granizo do outro, é falso profeta, é juiz iníquo. É nesse terreno. Nesse terreno, a oração será um esconderijo para você. A oração será um refúgio para você. A oração será um ciclo de bênçãos para você. Não deixe de orar. Não esmoreça na oração. Persevera na oração. Continua na oração. A importância de nos mantermos em oração, tendo em vista a grande bênção da eternidade, a nossa comunhão com Jesus, a nossa fé alimentada, as bênçãos de Deus na nossa vida. Esse é o ciclo da oração. Vamos lá, amado. Você está aí no ciclo da oração. Você está orando, a bênção está chegando. Você está orando, a fé está se fortalecendo. Você está orando, você está protegido no refúgio de Deus. Você está orando, você está firme, de pé em Cristo Jesus. Você está orando, você está vigilante no Senhor, sentinela, soldado de Cristo. Você está orando, aquele juiz iníquo vai ser tocado por Deus para julgar a tua causa. Você está orando, fé no teu coração, amado.
fé firme e confiante. Então eu termino dizendo, amado, a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente em oração, em busca pela causa julgada, é um chamado vibrante de Deus. A persistência na oração. Não somos convidados a importunar um Deus relutante, como se Deus tivesse, não, eu não quero te atender. Não. Esse é o mundo, esse é o juiz iníquo. Nós somos convidados a nos aproximar de um Pai amoroso que anseia nos abençoar. É o contraste, é o contraste. É isso, amado, é o contraste. É a regra do contraste. É isso que o autor do texto está fazendo, contrastando a iniquidade de homens maus com a bondade do Deus único e soberano. Coloque-se diante desse Deus em oração, amado. A tua fé será fortalecida de forma contínua pela oração, pela palavra de Deus. Quando o Filho do Homem vier, se estará de pé, firme, confiante, perseverante no Senhor, não apenas buscando as bênçãos desta vida. Elas chegarão, bênçãos chegarão, causas serão julgadas, milagres acontecerão, mas você estará de pé, firme e confiante no Senhor, pronto para dar aquele abraço forte de Jesus, aquele beijo carinhoso, aquele Senhor, eu te amo, Pai, obrigado, Pai, pela tua vida, oh, louvado seja o Senhor. Essa é a gloriosa comunhão com Jesus que nós temos diariamente aqui e teremos eternamente na glória. Permaneça, não esmoreça, fique firme, a oração estabeleça como base para a sua vida, para que você finalmente cresça na palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos lá, irmãos queridos, vamos orar a Deus. Nós temos aí uma lista de oração maravilhosa. Deus seja louvado. O primeiro aqui, testemunho. Eu quero agradecer a Deus, o abençoado irmão Anderson Nogueira. Você conhece o irmão Anderson Nogueira? Pois então, o irmão Anderson Nogueira fez exames de sangue, lá uns 10 ou 12 tubinhos de sangue. Graças a Deus, praticamente tudo 100%. Colesterol deu um pouquinho alto, deu 209, deu um pouquinho alto o colesterol total. Fora isso, tudo dentro, tudo abençoado, louvado seja o Senhor. Agora vamos voltar à academia e a treinar melhor ainda para baixar esse colesterol mais ainda, em nome de Jesus. Quero pedir oração, eu vou estar fazendo um exame na segunda-feira de endoscopia, ok? Exame de endoscopia e preciso fazer esse exame para ver lá o acompanhamento do esôfago, refluxo, se haverá necessidade de operar ou não. Então, as vossas orações, por favor, em nome de Jesus. Ore pelo seu pastor em todas as áreas da vida, por bênçãos, por tudo, milagre, enfim, ora, por favor, vamos declarar aí provisão e bênção em nome de Jesus. Vamos orar pela tia Francisquinha Beninca, sua saúde emocional, saúde física, problemas financeiros, problemas familiares. Tia Francisquinha está com a saúde fragilizada, precisa da nossa oração, por favor. Vamos orar por ela, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar a nossa pastora Deise também fazendo o seu tratamento da carótida, tratamento da saúde em geral. Já ela vai marcar lá o médico lá para voltar ao orto molecular, para continuar o tratamento. Vamos orar também pela sua saúde em perfeita vitória. Vamos orar pelo amado presbítero Valdécio Júnior, irmão Valdécio. Ele levou um golpe de ar e está aí com tosse, a garganta arranhando. Sabe o golpe de ar, amado? A ar é karateca. Então, levou um golpe, ficou lá com a garganta arranhando e tosse. Vamos orar para que seja curado totalmente em nome de Jesus. O Sidney ainda está na UTI, vamos orar por ele. Ore aí pelo pastor Saião também, está operado, está agora no quarto, graças a Deus já está fora de qualquer risco, em nome de Jesus. Orar pela irmã Maria do Socorro, que precisa operar os 2 joelhos. Estamos orando para que logo ela opere esse joelhinho aí, os 2, em nome de Jesus. A sua filha Maria Rita, ela fez uma cirurgia. A cirurgia, graças a Deus, foi uma bênção para a glória do Senhor Jesus. E agora a sua filha Maria Rita está em casa, em recuperação domiciliar.
Vamos orar para que essa recuperação seja 100% em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos muitos outros pedidos, muitos outros nomes. Por favor, vamos orar. A Dona Neuza, mãe da irmã Cássia, vamos orar por todos esses irmãos. A Jaqueline fazendo tratamento, orando pela nossa igreja lá de Itaipu. As obras estão já praticamente concluídas, em nome de Jesus. Assim que Deus permita, vamos fazer a inauguração para a glória de Deus. Ore pela provisão do nosso ministério, por favor. Ore pelo seu pastor. Você sabe que eu, além de pastor, eu abri também uma empresa. Tenho orado a Deus para que essa empresa possa prosperar. Deus conhece meu coração e sabe que em eu prosperando nessa empresa, eu irei abençoar muito, muito, muito a igreja de Jesus, a obra do Senhor. Então, por favor, ore por esse projeto também. Deus permitir, se Deus disser amém, vai filho, continua, prospera, louvado seja Deus. Então, as vossas orações. Pai amado, eterno, Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus único, Deus fiel, Deus verdadeiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, único, soberano e Senhor. Deus maravilhoso, diante de Ti, Pai, nós aqui estamos em oração, aprendendo com a Tua palavra, crescendo a cada culto, a cada reunião, Pai, no texto sagrado, Pai. Nós amamos o texto sagrado, nós amamos a Sua palavra, Pai. Nós amamos a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é vida, é esperança. A Tua palavra, Pai, é uma chama, é um fogo que arde, que aquece os nossos corações, aquece a nossa alma, aquece com o Teu amor, com a esperança do Evangelho, com a paciência e a consolação das Escrituras. Oh meu Deus, nós amamos cada palavra que o Senhor inspirou aos profetas, aos apóstolos, aos escritores bíblicos para nos abençoar, Pai. Nós valorizamos a Sua palavra e nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor ilumine cada vez mais a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, para que nós possamos, Pai, crescer na graça e no conhecimento de Deus, porque é este conhecimento, Pai, que nos dá fundamento, é esta palavra que nos dá condições, Pai, alimentação espiritual, fortalecimento espiritual, para entendermos, Pai, os processos de Deus, entendermos a ação de Deus em nossa vida. É esta palavra. Por isso Jesus estava falando com os discípulos sobre escatologia, sobre o final dos tempos, e dentro desse contexto Jesus começou a falar sobre oração. Jesus começou a ensinar sobre oração. O que nós estamos fazendo hoje aqui, Pai, é aliar, é a união do conhecimento da oração e agora a prática da oração. O Senhor Jesus, Tu estavas ali ensinando os Seus discípulos sobre oração, pegando aquele exemplo, tanto do amigo importuno lá do capítulo 11, tanto quanto do juiz iníquo e da viúva persistente do capítulo 18, e ensinando aqueles Teus discípulos, Pai, sobre a importância de não esmorecer na oração. E o Senhor não deu uma opção, foi uma ordem. O Senhor estava ensinando e ordenando: não esmoreça na oração. Não esmoreça na oração. E então o Senhor, Pai, sabiamente pega o exemplo naquela época de um juiz poderoso, entretanto iníquo, que não temia Deus e nem respeitava homem nenhum, e uma viúva, uma mulher, dentro daquele contexto que a mulher era absolutamente desfavorecida, ainda por cima era viúva e não tinha ninguém por ela que lhe acudisse, mas aquela mulher era persistente. Aquela mulher era persistente, e se ela foi atendida por aquele poderoso juiz iníquo, quanto mais nós, se nós não seríamos atendidos pelo juiz justo, misericordioso, fiel e amoroso, que além de tudo é nosso Pai.
Então ele diz: persevera. Se aquela viúva perseverou e conseguiu, você tem a obrigação de perseverar. Não esmoreça na oração, persevera. E Pai, Tu és tão maravilhoso, Pai, que a oração é um ciclo de bênção, Pai. Quanto mais oramos, mais nos fortalecemos. Quanto mais oramos, mais a nossa vida espiritual, Pai, é trabalhada. É como ir numa academia de ginástica. Você vai trabalhando lá os músculos, o bíceps, o trapézio, o tríceps, a coxa, a perna, a batata da perna, o peitoral, a posterior, anterior. Você vai malhando cada músculo do corpo e vai ganhando tonificação, vai ganhando força, vai criando massa muscular, vai ficando forte, esbelto, ganhando autonomia, principalmente na terceira idade, vai ganhando autonomia, vida, isso é vida, vai se alimentando, se fortalecendo. Isso é oração. Ao mesmo tempo, aquela mulher estava batalhando, estava lutando, porque diante dela tinha um juiz iníquo. Não era fácil, o campo era escatológico. O campo escatológico é falso profeta de um lado, é crise da outra, é apostasia de lá, é gente que se acha que é cachorro, que é porco, que é suíno, que é periquito, que é papagaio de lá. E se você disser que está errado, você é porcofóbico, é cachorrofóbico, é tigrefóbico, é não sei o que mais fóbico, e você vai até para a cadeia se duvidar por causa disso. O campo é estranho, a luta é complicada, é problema de todo lado, é luta, é trabalho, é batalha, mas é um bom combate. A oração é o escape, a oração é a ferramenta de fortalecimento, a oração é a ferramenta de comunicação com Deus. É exatamente nesse campo escatológico que, como cristãos, a nossa esperança está em Ti, Senhor, a nossa esperança está na Sua volta, a nossa esperança está na Tua palavra, a nossa esperança está na inauguração da Nova Jerusalém, a nossa esperança está naquele grande dia em que a trombeta ressoará, o último som, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja. É nesse campo de expectativas e preparações e que o Senhor Jesus alertou que os dias que antecedessem a sua volta seriam dias de grande tribulação. Nesse momento o Senhor não nos desamparou, o Senhor nos deixou a oração como uma grande ferramenta, Pai, de proteção, de força, de fortalecimento, uma grande ferramenta, Senhor, de aproximação do trono da graça de Deus, de aquecer, é como uma lareira que vai aquecendo a casa inteira. A oração é a lareira que aquece a nossa casa, aquece a nossa vida, aquece nosso coração. Durante a oração, Pai, o Senhor nos faz lembrar de vários versículos bíblicos. Durante a oração, Senhor, o Senhor fala aos nossos corações. Durante a oração, Senhor, amarras e pensamentos diabólicos vão sendo derrotados, rebentados, e às vezes, Pai, os dados inflamados que vêm externamente são graves, são profundos, às vezes de gente que nós amamos, seja pai, seja filho, seja filha, seja netos, bisnetos, esposa, marido, gente da família. Davi disse que o amigo mais íntimo se levantou contra ele, e às vezes a gente se vê naquela luta de UFC, é soco de um lado, é banda do outro, é aipom de cá, é tesoura voadora, e a gente está ali no meio daquela luta, mas a oração nos fortalece, a oração nos dá condições de continuar. A oração é uma bênção, Senhor, é uma bênção, meu Pai. A oração é uma bênção, e a oração fundamentada na palavra, porque nós não podemos esquecer, Jesus, que essa oração, que foi um ensinamento de Jesus, é uma parábola, é um ensinamento de Jesus. Além de ser um ensinamento, ela está dentro de um contexto maior em que Jesus estava ensinando sobre escatologia.
Então, Pai, quando a gente entra na oração, a gente entra consciente do terreno que está à nossa volta, a gente entra consciente das lutas que nós estamos enfrentando. Quando a gente entra na oração, a gente entra consciente da batalha espiritual que nós estamos enfrentando. Nós entramos simples como a pomba, mas também prudentes como a serpente. A gente entra com a nossa humanidade, a nossa fraqueza e vulnerabilidade daquela viúva, mas nós entramos também com a persistência que aquela mulher possuía, a mente de Cristo, a fé poderosa ativada em nossos corações. Aleluia! É uma equação, Pai, é uma equação, é uma matemática de Deus que alia a nossa fraqueza com a tua onipotência, a nossa limitação com o teu poder absoluto e limitado. Oração é andar no campo sobrenatural, oração é andar nos caminhos do Senhor, oração é combater o bom combate com as armas da fé. Essa é a nossa resposta para os inimigos da cruz, essa é a nossa resposta para os crentes carnais, essa é a nossa resposta para aqueles que se levantam contra a obra de Deus. É a oração, Pai, é a oração. Essa é a nossa resposta, Pai, e é isso que nós queremos nesta noite, perseverar. É isso que nós queremos nesta hora, Pai, alimentar em nossos corações, em nossa vida, Pai, a vida com Deus, a vida da fé, a vida da oração, mergulhar na Tua palavra, no texto, Pai. A gente está entrando na oração, a gente coloca aquele binóculo de natação, aquele galão de oxigênio e a gente mergulha em águas profundas. Oração é isso. Pai, eu lembro quando eu era criança que a gente brincava de tubarão, a gente se colocava debaixo do cobertor e ficava debaixo do cobertor brincando de tubarão. Pai, é isso aí. Oração é brincar de tubarão. Oração é entrar no aquário de Deus, é mergulhar no aquário de Deus, é mergulhar na linguagem bíblica, no esconderijo do Onipotente. O que habita no esconderijo do Onipotente, a sombra do Senhor descansará. O fardo é dissipado, o fardo e o jugo é quebrado, porque é poder de Deus naquele momento, é poder de Deus agindo na oração, Pai. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Bendito, louvado e adorado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos, adoramos, bendizemos e glorificamos, Pai. Teu é o poder, tua é a glória, tua é a força, o império e a majestade. Deus, tu és um Deus maravilhoso, tu és um Deus lindo, tu és um Deus glorioso e misericordioso. Pai, na tua destra há salvação e há poder, na tua destra há força e a honra. Pai, 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 o Senhor disse através do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantam contra ti, serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor aqueles que fazem guerra contra ti. Ó Senhor, em oração, ó Pai, nós oramos pelos nossos inimigos, nós oramos por aqueles que nos veem com o olhar atravessado, nós olhamos por aqueles, Pai, que por não conseguirem gostar de nós, nos perseguem com palavras e com obras, nos perseguem de todas as maneiras. Nós oramos por estas pessoas, Pai, e pedimos que o Senhor abra os olhos dessas pessoas, que o Senhor dê entendimento ao coração e à mente dessas pessoas, para que elas não venham em nenhum momento a sofrer a consequência de se tornarem perseguidores da cruz, de se tornarem perseguidores da obra de Deus. Assim como Gamaliel alertou no livro de Atos, lá no início do capítulo de Atos, se não me falha a memória, capítulo 4, ele diz: gente, vocês estão perseguindo esses missionários, mas vocês desconsideram que eles podem ser homens de Deus e vocês podem estar se achando lutando contra Deus. Ó Senhor,
Isto é temerário e isto é preciso que nós oremos, Pai, pelas pessoas, Pai. Oramos sim, Pai, para que elas sejam libertas, sejam curadas, as suas mentes iluminadas, Pai. Que o temor do Senhor venha ao coração dessas pessoas, porque pessoas que se levantam contra a Tua obra, o temor de Deus já foi embora há muito tempo. Essas pessoas estão secularizadas, essas pessoas estão cegas, estão andando de acordo com seus vãos pensamentos e já não tem mais nada de Bíblia e já não tem mais nada de Deus na vida delas. Portanto, ó Pai, oramos para que elas sejam reacendidas pelo fogo do Espírito Santo. Ah, meu Deus, se o Senhor tocou no coração daquele juiz iníquo, para que através da importunação daquela viúva, ele julgasse a causa favorável daquela mulher, nós cremos, Pai, que no meio dessas pessoas que estão perdidas, estão aí com a mente confusa, estão mais para o século do que para a obra de Deus, um pensamento secularizado, esqueceram-se de Romanos capítulo 12, de não se conformar com o século, mas nós cremos, Pai, que estas pessoas são ovelhas, são teus filhos, Pai. Muitos estão aí vivendo um período de carnalidade, um período de juiz iníquo, agindo como juízes iníquos, se colocando no lugar de juízes e julgando pessoas como se Deus elas fossem, estão pensando de si além do que convém, Pai. Mas nós oramos, que sabemos que grande parte dessas pessoas são ovelhas, são filhos de Deus. Então, Pai, nós não queremos jamais, Pai, que disciplina venha de forma severa na vida de ninguém. Sabemos que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos, declaramos libertação, Pai. Nós declaramos libertação, Pai. Nós declaramos que a carne pare de falar, que a carne pare de agir, a carne seja mortificada, meu Deus, em nome de Jesus. A volta do mundo, Pai, a Tua obra tem sofrido muito com fermentos, a Tua obra tem sofrido muito, Senhor, com esse espírito de rebelião, e o Senhor tem me falado para orar pela igreja no Brasil, porque a igreja no Brasil está sofrendo um espírito de rebelião. Deus está falando aos meus ouvidos claramente, e aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. No Brasil está havendo um espírito de rebelião no meio da igreja, e nós oramos, Pai, para que esse espírito de rebelião caia por terra, porque há uma promessa de Deus nesse país, desse país se tornar um celeiro de missionários, de profetas, de pregadores para o mundo inteiro, ó Pai. Tu há de levantar um grande avivamento no mundo, Pai, através do nosso país. Eu creio nisso de todo o meu coração, Pai. Então, ó Deus, nessa administração eclesiástica, Pai, que nós estamos, porque a igreja, ela é administrada eclesiasticamente. Quem administra as coisas do reino de Deus, dos ministérios de Deus, são pessoas que têm a unção, que têm o dom e a chamada de Deus para fazê-lo. Nós queremos, como igreja de Deus, eclesiástica, nós queremos orar pela igreja no Brasil, ó Pai, porque eu sei, nós sabemos, Pai, que muita gente está esmorecendo na oração, muita gente está esmorecendo. São mais de 16 milhões de gente desviadas das igrejas, por causa desse espírito de iniquidade, por causa desse espírito de rebelião. Bem que eu não temo mais a Deus, que é uma pessoa que persegue a outra, persegue a obra de Deus, eu não temo mais a Deus. Bem que eu não respeito homem nenhum, esse espírito do juiz iníquo, de rebelião, tem se alastrado no meio da igreja, e isso tem desviado milhões e milhões e milhares de pessoas nesse país, Pai. Pessoas que às vezes chegam na igreja e encontram um ambiente de rebelião, encontram um ambiente de diz que me disse, encontram um ambiente onde não há respeito pela eclésia, pela administração eclesiástica, pelo governo de Deus, não há respeito pelos dons, pela chamada de Deus. Não há respeito, e por isso, Senhor, a pessoa chega do mundo na igreja e encontra isso, ela vai embora, ela se desvia,
e está aí o resultado: 16 milhões de pessoas desviadas, no mínimo, nesse país. Mas nós queremos, Pai, nesse espírito de oração, sabedores da escatologia que nos envolve, do momento que nos envolve, de lutas, de apostasia, de guerra, de amor que se esfria, falsos cristos, falsos profetas. A luta é grande, a questão é grande, esse espírito da rebelião, a iniquidade do juízo iníquo, e por outro lado, ó Pai, os filhos de Deus, os crentes em Jesus, muitas das vezes como essa viúva, desfavorecido, abandonado, órfão, viúva, e enfrentando todos os tipos de problemas de todos os lados, em campos espirituais, emocionais e materiais, Pai. Mas nós estamos aqui na oração, como igreja, para darmos as mãos uns pelos outros, batalharmos na fé, abençoarmos a vida uns dos outros, cobrirmos a vida uns dos outros em oração, cobrirmos a nossa liderança espiritual de oração, nossos pastores, nossos presbíteros, diáconos, nossas ovelhas, cobrirmos uns aos outros de oração verdadeira, cobrimos os cultos, antes de vir ao culto em oração, durante o culto em oração, espírito de oração pelo culto, pela igreja, pelas finanças da igreja, pelos membros da igreja, pelo crescimento da igreja, por cada ministério da igreja, cobrir, oração, oração, oração. Na oração sejamos perseverantes, perseverantes. Ó meu Deus e Pai, estamos chegando ao final desta reunião maravilhosa, e é com alegria, é com oração perseverante, sabedores de todo esse contexto escatológico a que nós estamos inseridos, como chamados à oração persistente. Nós cremos na eficácia da oração persistente. Por isso declaramos, Pai, uma igreja vitoriosa, uma igreja abençoada. Declaramos, Pai, que ovelhas entrarão em nosso ministério e nos ministérios de Deus espalhados pelo Brasil e pelo mundo, e serão tocadas pela palavra, serão alimentadas pela palavra, serão fortalecidas, serão libertas. Muitos serão curados fisicamente, espiritualmente e emocionalmente, serão libertas, tocadas, fortalecidas na fé, aprenderão a estabelecer esse ciclo de bênção, ciclo de oração e fortalecimento, ciclo de vida com Deus, ética cristã, prática da palavra, oração, culto, evangelização, oração, serviço a Deus, palavra, alimento espiritual, fé, louvor, declarando a palavra, oração, 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 vida com Deus, essa vida com Deus que alimenta, que fortalece, porque quando o Filho do Homem voltar, achará uma igreja movida pela fé, achará uma igreja abençoada, uma igreja que é celeiro, uma igreja que é abrigo, uma igreja que é hospital, uma igreja que cura, que leva vida para as pessoas, leva alegria, leva esperança, leva libertação, leva exortação, leva a palavra de Deus, o texto sagrado. A tua palavra é maravilhosa, Senhor, ela nos dá força, alegria, ânimo e fé. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, cada vida, cada ovelhinha que está participando dessa live, cada família que está participando dessa live. Abençoa, Pai, nesta hora, rica e abundantemente, cada vida, cada pessoa, cada mente, cada coração, os corpos, do alto da cabeça, a planta dos pés, a alma. Abençoa essas vidas, Senhor, a parte física, emocional, espiritual. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, preciosos de Deus, família na fé, povo santo, obrigado por ter ficado conosco até o final dessa live. Agradeço imensamente a sua presença, as suas orações. Louvado seja Deus pela tua vida. Que você tenha uma noite maravilhosa, rica, abundante. Você deita a cabeça no travesseiro, durma, logo pegue no sono, descanse, tenha um sono reparador, um final de semana na mais perfeita vitória, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Oramos pela vida de todos, não esquecendo aí de orar também, apesar de eu não ter visto o pedido, o nosso irmão Davi, que machucou a mão no trabalho, está lá com a mão machucada. Irmão Davi, nossa oração por você, claro que você está curado, sarado, em nome de Jesus, ok? Para a glória de Deus. Então oramos pela vida de todos, oramos pela vida da igreja, e que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um final de semana maravilhoso. Domingo, aguardamos você aqui na rua General Roca 340, Galeria, Sala 7. Venha estar conosco, um salão abençoado, confortável,
capacidade para receber até 100 pessoas. Venha estar conosco, venha celebrar a Jesus, um ambiente agradável, um ambiente aconchegante, tem aguinha, tem banheiro, tem até cafezinho aqui, é uma bênção do Senhor. Louvado seja Deus, e tem sobretudo a palavra de Deus, a presença de Jesus. General Roca 340, domingo às 9 horas da manhã, aqui na Tijuca, coração do Rio de Janeiro, para a glória do Senhor. E em breve, em nome de Jesus, região oceânica de Niterói, Estado Francisco da Cruz Nunes 10.031, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ore pelo nosso CNPJ, irmãos amados, eu nunca vi uma batalha sanguinária. Existem demônios que estão travando o CNPJ da igreja. Já estamos há mais de 1 ano batalhando para essa transferência desse CNPJ. Nunca vi nada igual a isso. E eu tenho convicção em lhe dizer que são forças demoníacas, demoníacas, de inspiração do diabo, que está travando esse CNPJ. Mas eu cancelo isso, eu derroto isso em nome do Senhor Jesus Cristo, e esse CNPJ vai sair logo o quanto antes, em nome de Jesus. Ore por isso, por favor, para a glória de Deus. Tenha uma noite linda, maravilhosa, abençoada. Receba meu beijo, um abraço carinhoso, pastoral, ósculo santo, abraço santo em nome de Jesus. Descanse, durma na paz do Senhor, amado, eleito, abençoado, graça, paz, misericórdia, amor, doces consolações, Espírito Santo sobre a tua vida, bênçãos sem medidas, na paz, na bênção de Jesus, a alegria do Senhor é a nossa força, e Deus sempre te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto, a sua luz, a sua bênção, infinitamente, mais e mais, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Beijo no coração, graça e paz, somos o que somos, pela graça de Deus. Amém.